Beleza? Vamos trabalhar agora o artigo 8º da nossa Constituição Federal. Vamos falar de direitos coletivos trabalhistas. Veja, direitos coletivos trabalhistas. Estamos dentro do título 2 da Constituição. Estamos dentro do capítulo 2, mais aprofundado no capítulo 2, direitos sociais. Tem o artigo 6º que vai falar de direitos sociais de forma geral. E o artigo 7º fala dos direitos trabalhistas individuais. E o artigo 8º vai trabalhar dos direitos coletivos trabalhistas, ok? Beleza? Vamos lá. É um ramo de direito, né? Direito do trabalho. Ele não é reconhecido como uma matéria apartada, separada. Ele está contido dentro do direito individual trabalhista, do direito coletivo. Mas não tem como dizer que não é uma matéria totalmente distinta, ok? O direito coletivo trabalhista vem apontado no artigo 8º da nossa Constituição Federal. Vamos estudar o artigo 8º. No artigo 8º eu tenho a ideia da chamada liberdade de associativa e sindical. Tá? Lembre-se, a associação ele é gênero, que tem por espécie o sindicato, o partido político e a associação propriamente dita. Então, o direito à associação é um gênero que comporta 3 espécies. O direito ao sindicato, o direito ao partido político e o direito a uma associação. Tudo que eu falo para a associação, eu falo para o sindicato e falo para o direito do partido político. Por exemplo, eu não sou obrigado a me filiar a um partido político. Eu não sou obrigado a filiar um sindicato. Eu não sou obrigado a filiar uma associação. Depois que eu entrei na associação, eu não sou obrigado a continuar nela. Depois que eu entrei no partido político, eu não sou obrigado a continuar nele. Depois que eu entrei no sindicato, eu também não sou obrigado a continuar nele, entendeu? Então a ideia que eu vou dizer para vocês aqui, de âmbito geral, é aplicada para os 3. Tem algumas particularidades que vamos tratar agora sobre o sindicato, direito da liberdade sindical. Vem comigo, olha só. O artigo 8º vem enunciando falando assim, é livre a associação profissional ou sindical? Quando ele falou associação profissional, ele está abarcando um gênero que eu falei para vocês. Já vou adiantar. Por exemplo, o militar, ele não pode compor um sindicato. Não pode. A espécie desse gênero da associação. Mas ele goza do direito de compor uma associação. Associação dos cabos e cabos PMs do Mato Grosso, Associação dos Bombeiros Militares do Estado de Sergipe, e vai embora. Estado de São Paulo, e vai a associação. Posso ter? Posso ter associação. O que eu não posso ter é um sindicato, porque as finalidades são distintas. As finalidades são distintas. Okay? A finalidade do sindicato é buscar direitos trabalhistas, direitos. E o militar não pode buscar direito para o seu superior, porque a lei estabelece a ele a hierarquia e a disciplina. Beleza? Então, nesse contexto, vou dizer para você que a liberdade de associação é o gênero que tem como espécie sindicato e os partidos políticos. Faltou dizer a associação propriamente dita. A liberdade de associação é mais ampla, pois atinge, por exemplo, um militar que pode constituir uma associação de policiais militares, mas são terminantemente proibidos de criar um sindicato. Cuidado. O direito à associação é um direito de segunda dimensão, tá? Mas de efeitos negativos, ou seja, o Estado não pode impedir que a pessoa possa gozar de montar a sua associação. Esses direitos, essa liberdade associativa, ela vem dividida em alguns subprincípios. Princípios, vou dizer para você 2 grandes princípios e um princípio que é dividido em 2, ok? O princípio da liberdade é dividido no princípio da liberdade da associação e a liberdade sindical, 2 grandes princípios. A associação se prende à ideia da reunião, a associação pacífica de um grupo de pessoas agregadas por um objetivo comum, não necessariamente ligadas à função de interesses econômicos ou profissionais. Por exemplo, uma associação dos militares. Não tem fins trabalhistas, mas tem busca de benefícios comuns àquela categoria. É claro que a Constituição fala que não pode existir uma associação paramilitar. E tem que ter fins pacíficos, né? Nós já falamos sobre isso quando nós falamos de direito de reunião e associação. O direito de liberdade sindical consiste na faculdade que possuem os empregados e os obreiros de organizarem ou constituírem livremente seus sindicatos, sem que sofram qualquer interferência ou intervenção estatal, objetivando a defesa dos interesses e direitos coletivos ou individuais de categoria, seja ela econômica, patronal, seja ela profissional, dos trabalhadores, beleza? Então eu posso ter sindicatos da empresa e sindicatos dos trabalhadores, ok? Esse direito da liberdade sindical, ele divide em 2 outros, olha lá. Direito à liberdade sindical individual e o direito à liberdade sindical coletiva. O individual é a ideia de que é a faculdade de que o empregador e o trabalhador
né, individual e livremente, possuem de filiar-se o empregador a um sindicato de empregadores e o trabalhador a um sindicato de empregados, ok? Manter-se filiado ou mesmo desfiliar-se ao sindicato representativo da categoria. Isso aqui eu falei para vocês lá atrás, ok? E a liberdade sindical coletiva possibilita que possuem os empresários e os trabalhadores agrupados, unidos por uma atividade comum, similar ou conexa, de constituir livremente o sindicato representante dos seus interesses. Beleza? Maravilha. E a esse respeito, nós temos o seguinte, seguinte inciso da Constituição. No artigo 8º. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público interferência e intervenção na organização sindical. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Entender. Então o Estado não pode, eu não preciso pedir uma autorização como era antes, na década de, com as constituições anteriores, de 64, 67 e 69, eu tinha que pedir uma autorização ao Ministério do Trabalho e Emprego, e esse ministério, ele lavrava a chamada carta sindical. Eu falei a Constituição de 67 e 69, mas eu acho que essa determinação é da Constituição de 37. Mas vamos lá. Por um período, vamos falar assim, por um período a nossa Constituição determinava que a pessoa, para poder tirar o sindicato, tinha que ter uma chamada carta sindical. Era uma autorização do Ministério do Trabalho e Emprego para ele poder abrir o sindicato. É claro, é uma forma de controle do Estado, né? Que não era interessante ter sindicatos, né? A ideia era, sindicato sempre foi combatido. Nesse contexto, hoje, a nossa Constituição ela não permite, ela impede que exista essa necessária autorização estatal para a criação, e o Estado também não pode interferir no sindicato diretamente. O que ele exige? Ele exige um mínimo. Ele exige, pelo menos, um registro no órgão competente. O registro no órgão competente, o órgão competente que é feito para poder controlar o sindicato, controlar que eu falo, e esse registro é para preservar o chamado princípio da unicidade sindical, vamos falar agora sobre isso, é o Ministério do Trabalho e Emprego, tá? O Ministério do Trabalho e Emprego, ele faz essa função de controle. Por quê? Eu vou explicar para vocês que só posso ter um sindicato por uma base de um território. Ou seja, no município de Cuiabá, eu só posso ter um sindicato dos professores das escolas privadas. Entendeu? No estado do Mato Grosso, só posso ter um sindicato dos professores das escolas privadas no âmbito estadual. Eu só posso ter uma confederação no âmbito nacional, mais ou menos assim. Uma federação só sobre um determinado assunto. Uma só confederação no território nacional. Então, a base mínima é de um município. Então, quer dizer que, no município de Cuiabá, aqui na capital, sindicato dos professores das escolas privadas só pode existir um. Mas no município vizinho de Várzea Grande, eu posso ter um sindicato também das escolas privadas lá. Porque a base mínima é um município. Mas quem controla isso? Quem controla é o Ministério do Trabalho e Emprego. Quando eu monto o meu sindicato, eu vou até um registro cartório de pessoas jurídicas, ele vira pessoa jurídica, levo lá a ata, fundação em posse, tudo bonitinho, ele vira pessoa jurídica, e aí eu levo no cartório, no Ministério do Trabalho. Eu quero registrar o meu sindicato. Eu falo, professor, peraí, deixa eu olhar. Professor, já tem um sindicato aqui em Cuiabá. Você quer fazer enxapada? Aí eu vou, porque o Ministério do Trabalho e Emprego vai fazer esse controle desse princípio da unicidade. Ok?
ok? Que queira ou não queira, é uma forma de intervenção do Estado, viu, gente? Tá? Esse princípio da unicidade sindical. Agora eu vou falar sobre ele, ok? Beleza? Então, quer dizer que o Estado não pode interferir no nascimento e nem no funcionamento do sindicato. Isso é absoluto? Não, tem uma ressalva. Registro no órgão competente. Ok? Olha só como já caiu a questão. A lei não poderá exigir a autorização do Estado para a fundação do sindicato. Perfeito. Bem como não poderá exigir registro em qualquer órgão estatal. Aí não, pô. Lembra que eu falei ressalvado? Ressalvado. Vedada ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Ok? Está errada a questão porque ele colocou em qualquer órgão e o Ministério do Trabalho e Emprego pode fazer essa função. Vamos lá, tem mais uma. Um grupo de empregados atuante em determinada empresa afirmou ao seu superior hierárquico que pretende constituir um sindicato da categoria. Fato esse que levou os empregados e o diretor da empresa a consultarem vários advogados a respeito do assunto. Dentre as orientações que receberam, mostra-se compatível com a Constituição Federal aquela segundo a qual que é desnecessária a autorização do Estado para a fundação do sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, sendo vedados ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Certinho, maravilha. Ok? Sindicato, falando sindicato é a base, né? É a primeira estrutura, digamos assim, que vai tratar de proteção do empregador de forma coletiva, é o sindicato. Acima dele eu tenho a federação e acima dele eu tenho a confederação. O sindicato, ele é pessoa jurídica de direito privado, isso é importante. Anote o seu caderno. Pessoa jurídica de direito privado. Ele não é pessoa jurídica de direito público. Muito comum em prova. Partido político. Partido político é direito público ou privado? O que você acha? É privado, gente. Mesmo realizando um munus público, uma função pública, ele é privado. Como o sindicato, ok? Então, eu tenho um conceito para vocês: sindicato é uma pessoa jurídica de direito privado, necessitando para sua validação a Constituição como pessoa jurídica, junto ao cartório de registro de pessoas, e seu registro junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. A súmula 677 fala isso. A súmula está aqui embaixo. Ela fala, enquanto não tiver um órgão especial, o Ministério do Trabalho e Emprego faz a função de órgão controlador do princípio da unicidade sindical. Ok? A súmula 677 fala isso. Até que a lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade. Ok? Agora eu falo sobre o princípio da unicidade. O sindicato é obrigado, gente, é obrigatório, não é facultativo, é comum, muito comum em prova, está no inciso 6º do artigo 8º, é muito comum em prova, fala assim, é facultativa a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Falso, é obrigatória. Olha só como já caiu. A participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho é facultativa. Errado, caiu esse ano, 2018. Próximo. A lei poderá exigir a autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedado ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Está certo ou errado? Certo ou errado? Rápido? A lei poderá exigir? Não. A lei não poderá exigir autorização, viu, gente? A lei não poderá exigir autorização. Próximo princípio, ainda dentro da ideia do artigo 8º, eu tenho a liberdade de adesão. Agora é uma visão individual, né? Está vinculado a uma liberdade sindical individual, como eu falei lá atrás para vocês. Ninguém será obrigado a afiliar-se ou manter-se filiado a sindicato. Fácil, né? Ninguém é obrigado a afiliar-se, nem manter-se filiado a sindicato. Embaixo tem mais uma, o 7. Isso aqui cai muito. Essa daqui cai muito. Essa daqui cai muito. O aposentado filiado tem direito. Tem que ser filiado. Tem que ser filiado. Tem que ser filiado. Tem direito a votar e a ser votado. E a ser votado nas organizações sindicais. Aposentado, se filiado, não é qualquer aposentado, tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Crava isso aí. Olha como já caiu. Olha só. O aposentado filiado não poderá votar e ser votado nas organizações sindicais. Errado. Próximo.
ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado ao sindicato. Opa, perfeito, maravilha. Terceira questão, de você. Errado, né? Mas não de votar, não. Ele pode ser votado. Errada a questão. Próxima questão. Vamos lá, próxima questão. Ah, tá errado. Entendemos? Deixa eu falar do princípio da unicidade sindical, que eu estava falando, professor, o que é? A nossa Constituição, ela não aderiu a uma convenção internacional da OIT, 87, que fala da pluralidade sindical. Hoje todos nós sabemos que não, pela reforma trabalhista, não temos mais o chamado imposto sindical, que a gente chamava imposto sindical, na verdade é a contribuição sindical obrigatória, né? Não existe mais, os sindicatos eram alimentados com essa contribuição hoje facultativa. Mas a Constituição determina uma contribuição confederativa. Agora eu vou falar sobre isso. Mas a ideia é o seguinte, a ideia, que inclusive muitos doutrinadores criticam esse princípio da unicidade sindical, que queira ou não queira é uma forma de controlar os sindicatos no Brasil, ele determina que é proibida a vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau. Quando ele falou qualquer grau, está falando sindicato, federação e confederação. Eu não posso ter duas federações falando do mesmo assunto. Eu não posso ter duas confederações nível Brasil falando do mesmo assunto. Sindicato, eu não posso ter dois sindicatos numa base mínima de um município, ou seja, eu não posso ter dois sindicatos no município de uma cidade. Tem que ter só um daquele representante, como eu falei lá atrás. Em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica. Profissional ou econômica. Econômica está falando empregadores. Profissional, trabalhadores, empregados. Na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Ou seja, eu não posso ter sindicato numa área de um bairro. Só posso ter sindicato no âmbito mínimo de um município. Princípio da unicidade sindical, não confundir com unidade sindical, que é uma outra conversa, tá? Contraria a Convenção 87 da OIT, que o Brasil não assumiu, que é a possibilidade da pluralidade sindical, hoje está mais espelhada, né, pelo fato de não existir uma contribuição obrigatória. Acho que seria até interessante agora aceitar essa convenção e aí espalhar. Aí o sindicato que estiver mais produtivo vai receber a mensalidade, vai receber as suas unidades do determinado contribuinte sindicalizado, que realmente vai gerar uma concorrência, né, entre os sindicatos, de mais eficiência. O Ministério do Trabalho e Emprego controla esse princípio da unicidade. No caso de conflito, quem chegar primeiro leva, né? Como eu falei para vocês, eu vou lá registrar, e já tem uma pessoa que registrou antes aquele sindicato, ele fica. Princípio da anterioridade. Entidades de primeiro grau, sindicato, segundo grau, federações, tem que ter pelo menos 5 sindicatos a ela afiliadas. De terceiro grau, confederações, tem que ter pelo menos 3 federações. Não podemos ter sindicatos no âmbito de bairros ou região metropolitana, sempre no mínimo de um município. Beleza? Tudo questão de prova que eu já puxei e coloquei para vocês aqui. Vamos fazer a questão? Olha lá. O sindicato poderá ter a mesma base territorial, né, gente? Já falei, né? Não pode. De organização sindical do mesmo grau que representa. Não pode, já está errado, né? Tem que ser diferente. Ou econômica dos empregados, desde que assine e libere os respectivos associados, não podendo sua área de atuação ser inferior a um município, ok? Está errado, que não pode. É vedada a criação de mais de uma organização sindical representativa da mesma categoria profissional ou econômica, ainda que bases territoriais... Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20,
75 dias de acesso e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Distintas, errado, ok? Beleza. Terceira questão. Admite-se a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau. Não é, né, gente? É ao contrário, é um só por qualquer grau. Ok? Vamos continuar lendo. Representativa da categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, de que será definida pelos trabalhadores e empregadores interessados, não podendo ser inferior à área mínima de um município. Ok? Quarto ponto da nossa matéria, substituição processual. O que é isso? O sindicato ele pode te representar. O sindicato, normalmente, ele te representa. Eu tive uma vez que saí de uma empresa, de uma instituição de ensino, e aí o meu sindicato, e aí teve um problema com essa empresa, ela não pagou as verbas trabalhistas corretamente. Lá na época, por tempo da rescisão contratual junto ao sindicato, o sindicato falou, professor, se o senhor quiser, nós podemos atuar no seu nome, representando vocês diretamente, individualmente. Então, o sindicato ele pode atuar individualmente, como também pode atender de forma coletiva todos os seus interessados, ok? Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais. Cuidado, viu, gente? Coletivo ou conectivo lá. Ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Então, individual e coletivo, administrativo e judicial. Individual ou coletivo, administrativo e judicial, o sindicato pode atuar na defesa dos interesses. Beleza? Vamos fazer questão? Sempre questão. O sindicato poderá defender os direitos e interesses coletivos da categoria em questões judiciais ou administrativas. Se parasse bem aí, ó, redondinho, certinho, mas ela continua. Mas não poderá fazê-lo para defender direitos e interesses individuais. Aí ferrou a questão. Beleza? Individuais ou coletivos. Errado. Próxima questão. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, com exceção das questões judiciais? Never. Não. Judicial ou administrativa, coletivo e individual. A questão está o quê? Quarta. Errada. Mata ela. Próxima questão. Vamos lá, fazer questão. O sindicato tem legitimidade para atuar na defesa dos direitos coletivos dos integrantes da categoria, por ele representada, vírgula, mas não da defesa dos direitos subjetivos individuais deste. Errado. Beleza? Maravilha. Contribuição confederativa, diferente da contribuição obrigatória que não existe mais, tá? A confederativa, não, na verdade, a obrigatória não é obrigatória, agora é facultativa. Ficou igualzinha essa daqui. A confederativa é uma outra contribuição, tá? Essa daqui só paga quem é afiliado, tá? A obrigatória pagava quem era e quem não era afiliado. Agora a obrigatória também ficou só quem é afiliado, ok? O que fala a confederativa? A Assembleia Geral fixará a contribuição de quem, em se tratando de categoria profissional, empregado, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Aqui está falando da prevista em lei, é a contribuição obrigatória, imposto sindical que não existe mais, que estava na CLT, ok? Essa daqui é a contribuição confederativa federal, digamos assim. Quem que determina ela? É a lei? Não, a Assembleia Geral. A Assembleia Geral dos membros dessa categoria que vai escolher esse valor a ser descontado em folha, ok? Não é lei. Quem decide é a Assembleia Geral. Vamos fazer questão? É vedada a Assembleia Geral do sindicato fixar a contribuição para o custeio do sistema confederativo da representação. Certo ou errado? Errado, né, gente? Errado, porque é possível. Beleza? Maravilha. Deu uma cansada aí? Deu uma acordada aí, gente? Levanta a cabeça.
Faz umas flexões aí, um polichinelo. Quero sua total atenção agora nesse próximo direito constitucional dos direitos coletivos trabalhistas. Vou falar sobre a estabilidade provisória do dirigente sindical. Gente, um tema importantíssimo. Quero que você acorde. Vamos lá. Acorde. Fica comigo aqui. Vou até desenhar um quadrinho para vocês aqui. O inciso 8º do artigo 8º fala assim: é proibido, é verdade, a dispensa a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical. E se eleito, ainda que suplente, tá? Até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave, é proibido eu mandar embora esse cara. O que é isso? É a chamada garantia provisória de emprego ou, para alguns, estabilidade sindical provisória. Mas há uma crítica contra esse nome, porque se é estabilidade, não é provisória, né? Mas tudo bem, o que é estável não pode ser provisório. Então, por isso, o termo correto seria garantia provisória de emprego. Deixa eu te explicar para vocês aqui, vou até desenhar para vocês. Até deixei um slide em branco para a gente poder desenhar. Cadê minha caneta preta? Não tem a preta, vamos de azul. É azul que é preta. Então tá bom. Digamos que estou aqui, empregado, ok? Estou empregado, feliz da vida, trabalhando na empresa. Aí vem uns corneteiros e falam assim: Kleber, você não quer sair candidato para secretário do sindicato tal? Eu tenho 7, limite de 7, né? A lei fala que tem, a CLT fala que tem limite de 7 dirigentes sindicais, 7. Presidente, vice-presidente, sei lá, contador, secretário, primeiro secretário, 7. Titular e os suplentes, ok? Todos eles gozam desse mesmo direito. E eu falo, cara, legal, vou me candidatar. E aí eu registro a minha candidatura. E eu vou lá no meu chefe e falo: chefe, acabei de registrar a minha candidatura. O chefe fala assim: puta, mas eu te mandei embora hoje. Eu falo: pois é, mas a partir de hoje você não pode mandar embora. E eu faço terror na campanha. E faço terror, toco terror. Terror, vou fazer greve, sei o quê. Vem a eleição, ok? Veio a eleição. Se eu ganhar a eleição, maravilha. Mesmo com suplente, eu gozo de uma blindagem que o meu chefe, mesmo da época do registro, ele não pode me mandar embora nesse período. Só se eu cometer uma justa causa. E essa justa causa, não é ele que vai dar, é o juiz que vai dar. Ele vai ter que entrar com uma ação na justiça, que é o chamado inquérito para apuração de falta grave. E lá na justiça, somente lá ele vai poder decidir se eu cometi ou não cometi a justa causa. Beleza. Depois da eleição, vem a eleição. Se eu perder a eleição, no dia seguinte ele vai me chamar: Clebão, um abraço. Vai mandar embora, que não tem mais a blindagem, não tem mais o campo de força. Mas se eu ganhei a eleição, e digamos que essa eleição, meu mandato, digamos que é de 2 anos, ok? Depois de 2 anos vem o fim do meu mandato. E aí eu penso: lascou, né? Ele vai me mandar embora amanhã, no dia seguinte. Mas a Constituição me blinda. Eu tenho mais 1 ano de estabilidade. Ele não pode mandar embora. O mesmo benefício que eu tenho lá desde o registro permanece. Pelo ano que eu tiver de mandato, digamos que o meu mandato foi de 2 anos, e além disso, eu tenho mais 1 ano de cortesia, para que eu possa gozar desse mandato, dessa proteção. Por quê? Porque senão, cara, eu nunca vou ter liberdade de poder buscar e reivindicar direitos aos meus pares. Sempre vou ficar com medo de ser mandado embora. Entendeu? Mas é claro, se eu bater no meu empregador, causar alguma hipótese de justa causa, isso pode ser levado à justiça, e lá na justiça eu posso declarar a perda do cargo. Se eu perder o mandato, aliás, se for considerado realmente que cometi a falta grave, aí sim, justa causa, aí eu perco a blindagem. Entendemos aqui, gente? Sim ou não? Fácil, né? O que é perigoso? Ele vai falar que só o titular vai ter direito, o suplente não tem direito. Ele vai dizer que aqui o período é de 2 anos, 3 anos. Ele vai falar que só vai ter direito a partir da posse da eleição, após a eleição. Não, é a partir do registro, tá?
É muito comum esses pontos na questão. Vamos fazer questão? Anotou? Dá um print aí para você ver, ficou bonitinho o desenho. Vamos fazer agora questão, que a nossa vida é fazer questão. Vamos lá, eu vou apagar aqui. Pádula é empregado sindicalizado e é candidato a cargo de direção sindical. Nessa hipótese, nos termos da Constituição, é correto afirmar que Pádula não pode ser dispensado a partir da data do registro da sua candidatura, ainda que cometa falta grave. Aí não. Se ele cometer falta grave, aí está fora, né? Está errado. Está fora aqui. B. Terá a garantia de estabilidade do emprego a partir da sua posse. Aí falei para vocês, não é posse, é a partir do registro. Está fora. C. Somente terá a garantia de estabilidade do emprego se for eleito como titular. Não. Podendo, se for suplente. Está errado. D. Não pode ser dispensado a partir do registro da sua candidatura. E se eleito, ainda que suplente, terá 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. E a lei é a CLT que determina isso. Tá certo. Próxima questão. Vamos embora. Vamos lá com força. Segunda questão. Empregado de empresa pública federal. Puta, professor. O senhor falou de empregado, o senhor falou de seletista, né? E esse empregado de empresa pública, da Caixa Econômica Federal, se ele for dirigente sindical, ele também tem a blindagem? O senhor não falou. Gente, tem, viu, gente? Tem a mesma blindagem do empregado comum. Mesma coisinha que eu falei para vocês. Em efetivo serviço há mais de 3 anos, foi eleito, ou seja, já é estável, né? Já é estável. Estável não, a estabilidade do empregado público é relativizada, né? Pelo fato de que ele pode ser mandado embora, mas tem que ter um processo administrativo, ok? Não tem estabilidade, digamos assim, né? A estabilidade é relativizada aqui. Não é a estabilidade do servidor público, que só pode mandar embora com PAD, ou sentença condenatória transitada em julgado, ok? Foi eleito a cargo de direção do sindicato de sua categoria profissional, considerando que o empregado era titular de função de confiança, de livre nomeação e exoneração, não sendo seu vínculo jurídico trabalhista decorrente de concurso público. Perfeito! Ele era um servidor público que, digamos assim, ele era uma função, um cargo de comissão dentro da empresa pública. Ah, que coisa, ele não é concurso público. O cargo em comissão, dentro de uma empresa pública, ele tem direito à estabilidade se ele for presidente do sindicato, por exemplo, assim? Vamos ver? A empresa houve por bem demiti-lo, em detrimento do cometimento de qualquer falta, assim que iniciado o seu mandato sindical. Quer dizer que ele era um comissionado, ele não era concursado, trabalhava na Caixa Econômica, era comissionado, e aí ele foi dirigente sindical, ele foi eleito como dirigente sindical. A pergunta é, ele tem uma blindagem constitucional mesmo sendo comissionado ou tem que ser concursado? Cara, que pergunta massa pra caramba. Eu vou dizer que sim, gente, ele tem essa extensão da blindagem. Mesmo sendo um comissionado, ele tem a mesma blindagem de um concursado. Olha lá. Essa demissão mostra incompatível com a Constituição Federal, uma vez que o referido empregado público não cometeu falta grave nos termos da lei, que pudesse amparar juridicamente sua demissão como dirigente sindical efetivo. Tá certo, gente. Ok? Tá certo. Anota essa aqui no seu caderno. Terceira questão, o empregado que tenha registrado sua candidatura a cargo de direção ou de representação sindical poderá ser demitido sem justa causa durante o processo eleitoral. Mas se eleito, não poderá ser dispensado. Está errado, né, gente? Ele tem estabilidade. Quarta questão, vamos lá. É proibida a dispensa do empregado, é vedada a dispensa do empregado, sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou de representação sindical. E se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato. Salvo se cometer falta grave nos termos da lei certinho, redondinho, sem nenhum mistério. Vamos lá. Quinta questão. É proibido, é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e se eleito, ainda que suplente, até 2 anos. Oh, tá tão bonitinha a questão, né? Não é 2, é quanto tempo? 1 ano. Tá errado. Fechamos. Estabilidade provisória ou garantia provisória do dirigente sindical. Bacana. Ou mais um ponto. 7. A aplicação às organizações sindicais rurais e colônias de pescadores.
O parágrafo único do artigo 8º fala que tudo que eu falei para você agora, do artigo 8º, também é aplicado às colônias de pescadores e sindicatos rurais, viu? Tudo que eu falei para vocês é aplicado de forma extensiva à colônia de pescadores e sindicatos rurais, ok? Tudo que eu falei agora aqui. Fechando esse ponto, vamos resolver essa questão. O artigo 8º da CF estabelece que é livre a associação sindical, associação profissional ou sindical, acerca da liberdade sindical, assinar a opção que está certa. Ao sindicato, cabe a defesa dos interesses coletivos ou individuais da categoria, com exceção das questões judiciais. Errado. A aposentadoria ou aposentado filiado tem direito a votar, mas não de ser votado na negociação. Está errado. Próximo. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical. E ser eleito, ainda que suplente, até 2 anos. Errado, é só 1 ano. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. É essa daí. E a gente fechou o artigo 8º. Intervalinho, a gente volta a falar do artigo 9º para a gente poder terminar essa epopeia dos direitos sociais. Até mais, tchau, tchau. Voltamos falando agora sobre direitos de greve, o artigo 9º da nossa Constituição Federal. De novo, estou no título 2, dentro do capítulo 2º, falando do artigo 9º agora, direito de greve. Lembre-se, o direito de greve, ok, é um direito de segunda dimensão, ok, mas ele... Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. É de prestação negativa, o Estado não pode me impedir de fazer a greve. Vem comigo, olha só, é assegurado o direito de greve competindo a quem? Ao diretoria do sindicato? Não, aos trabalhadores. Isso em assembleia. Decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Então, quem decide se vai fazer greve é os trabalhadores, ok? Os trabalhadores, através da sua assembleia, normalmente por conta do seu sindicato. Mas quem decide é o trabalhador. Eles que decidem como, quando e por que estão de greve, ok? Cuidado que o direito de greve, como eu disse para vocês, é um direito fundamental de segunda dimensão, de efeitos negativos, ou seja, o Estado não pode impedir o livre exercício desse direito fundamental. Quer ver? Vamos fazer a questão. É assegurado o direito de greve competindo a diretoria do sindicato da categoria decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Errado, não é a diretoria, e sim os trabalhadores. Veja, os trabalhadores têm esse direito de greve, que é um direito individual de manifestação coletiva. Individual não, direito social, perdão, direito social de manifestação coletiva. Segunda questão, o direito de greve foi ampliado na Constituição Federal de 88. No âmbito dos direitos sociais dos trabalhadores, o que tem sido garantido pelos efeitos da norma constitucional. Perfeito. Como o direito de autodefesa consistente na abstenção coletiva e simultânea ao trabalho, a sua normatização,
O seu exercício tem efeitos nos planos internos e externos. Nesse sentido, verifica-se no plano de eficácia interna, trata-se de um direito subjetivo negativo, não podendo o trabalhador ser impedido de fazer a greve. Crava, tá certo, é isso mesmo. É de segunda dimensão, mas é um direito negativo. Cuidado, militar não faz greve, gente. Militar não faz greve. Servidor público civil pode. Não tem lei ainda que regulamenta a matéria, mas o Supremo falou, utiliza a lei do particular. Por enquanto, depois que tiver a lei de vocês, vocês usam a lei de vocês. Ok? Militar não faz greve, tá? É proibido. Ok? Mas agora eu tenho um posicionamento então do STF, o seguinte. Primeiro lá em cima, como eu disse, né? O servidor público civil será exercida a greve nos moldes da lei de greve do particular, que é a lei 7783 de 89. Agora eu vou falar sobre ela, vou entrar nela e vou falar alguns pontos importantes. Mas aí, os servidores públicos buscaram o judiciário falou, usa esse daqui. Quem decidiu foi o mandado de injunção 712, tá? Enquanto não tiver a lei que regulamenta a greve do servidor público civil, utiliza a lei do particular. Esse é o primeiro posicionamento do STF quanto à greve. O segundo posicionamento importante é estender a proibição. Do servidor público militar, da greve, da proibição do servidor público militar ao policial civil. Ao policial civil e o AGPEM, o agente penitenciário, tanto federal e estadual, o Supremo falou, cara, não tem como, vocês são segurança pública, vocês são essenciais, não tem como ter... 75% vão destinar uma percentagem. Não dá. Então, o Supremo entende agora que o servidor público civil, e além disso, estou falando do servidor público civil da Polícia Civil, viu, gente? E o agente penitenciário, que são civis, são no gênero servidor público civis, mais a espécie policial civil, agente penitenciário, essa galera, esses dois grupos também não podem fazer a greve. Igualzinho o militar, em razão da sua essencialidade para a sociedade. Deverão ser prestados em sua totalidade, como é determinado por analogia, aplicação ou vedação aos militares. Assim proibido o exercício do direito de greve. Recurso extraordinário, com agravo, 654432 do nosso STF. Cravado. Esse é o posicionamento do Supremo. Ok? Se puxarem a sua língua na prova, falando, conforme o entendimento do STF, o policial civil, opa, você já sabe, vai te perguntar isso. Não pode fazer greve. Beleza? Maravilha. Vamos examinar mais 2 parágrafos aqui do 9º. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o entendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Já vou falar para vocês no próximo slide quais são esses serviços que a lei trouxe, a lei de greve trouxe. O abuso cometido sujeito o responsável às penas da lei. Óbvio, o cara vai lá fazer a greve e quebra toda a empresa. Vai responder processualmente. Aquela vez teve aquela greve dos caminhoneiros. É claro, as empresas não podem fazer greve. Empresa não pode fazer greve. É proibido, é chamado lockout. Ele não pode fazer greve, é proibido por lei. Ok? E sofre as sanções se assim o fizer. Ok? É proibido. O empregado que assim fazer e quebrar, criar prejuízo, ele também poderá responder, ok? Professor, quais são esses serviços inadiáveis? Serviços, atividades inadiáveis. Gente, tratamento de água, produção de energia elétrica é inadiável, tá? Não tem como, eu não posso parar de vez. Eu tenho que ter um mínimo de percentagem para que possa ser utilizado. Não posso parar de vez. Assistência médica hospitalar, distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos. Serviço funerário, transporte coletivo, captação de tratamento de esgoto e lixo, telecomunicações, guarda, uso, controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares, processamento de dados ligados a serviços essenciais, controle de tráfego aéreo e compensação bancária, viu, gente? Esses são serviços essenciais, que não tem como parar, o mínimo dele tem que ser exercitado. São necessidades inadiáveis da comunidade, aqueles que não atendidos coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. Beleza? Maravilha. Fechamos greve e já vamos evoluir, vamos entrar na matéria direito de representação no artigo 10. O artigo 10 fala do direito de representação. O que é isso, professor? Curtinho. É assegurado a participação dos trabalhadores e empregadores
nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Ou seja, no conselho curador do FGTS ou no conselho curador do INSS, eu vou ter que ter lá presente representantes da empresa e representantes dos empregados. Ok? Para que eles estejam junto desse colegiado participando. Na OIT também tem os representantes delegados, lá tem um delegado, tem representante da empresa, tem representante dos empregados. Então, nesses órgãos públicos, colegiados, é necessária a participação de tanto os representantes da empresa, como representantes dos empregados. Além disso, eu tenho o artigo 11, que fala assim, nas empresas, aí você toma cuidado, viu gente? Aqui cai também bastante. Nas empresas de mais de 200, ok? Não é mais de 300, é mais de 200. Crava aí, anota no seu caderno, mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um deles. Representantes com a finalidade exclusiva de promover o quê? A conciliação com o seu, com o dono da empresa, de promover essa conciliação, de promover essa conversa entre ele, entre a empresa e os trabalhadores, ok? Esse cara que é escolhido, ele tem a mesma blindagem lá do dirigente sindical, viu gente? Desde o seu registro da candidatura até um ano depois do seu mandato, ele tem uma blindagem também de estabilidade provisória de emprego. Ufa! Fechamos a aula de hoje. A aula de hoje falamos sobre direitos sociais. Vamos fazer uma pequena revisão? Vamos fazer uma revisão geral aqui da matéria? Vamos lá? Então, o que nós tivemos na aula de hoje? Nós falamos aqui do artigo 6º da Constituição, falamos sobre direitos sociais, que esses direitos que estão aqui contidos é um rol exemplificativo, não é taxativo. Esses direitos sociais nem todos vieram de fábrica, lembra? Moradia, alimentação e o transporte vieram depois. Nós tivemos aqui que não está incluso aqui propriedade, que é um direito de primeira dimensão, direito ao consumidor, que é de terceira dimensão, mas não está aqui. Eu tenho também o direito ao vestuário e higiene, não entra aqui, toma cuidado, ok? Que são de necessidades vitais do salário mínimo, mas não são direitos sociais, ok? Que mais? No artigo 7º, dos trabalhadores. Lembra que eu falei de todos os trabalhadores, falei que tem os direitos, os destinatários que recebem os 34 direitos constitucionais, trabalhador urbano, trabalhador rural, trabalhador avulso. 3 que não recebem todos os direitos constitucionais, doméstico, servidor público civil, servidor público militar. Falei sobre a despedida, relação de empregado protegida contra a despedida arbitrária. Não existe essa lei ainda, né? Com ou sem justa causa. Seguro-desemprego em caso de desemprego, lembra, involuntário, não é voluntário. FGTS, salário mínimo, lembra das necessidades vitais. Todas são iguaizinhas lá do artigo 6º. O que separa, o que não está igual? Vestuário e higiene. O trabalho também não está aqui, ok? Beleza? Que mais? Lembra que eu falei sobre um piso salarial proporcional à extensão da complexidade. O salário é irredutível, salvo disposição em convenção ou acordo coletivo. Lembra? Irredutibilidade de salário, não é de vencimentos e nem de benefícios. A palavra aqui é salário, o artigo 7º é salário. Garantia salarial nunca inferior ao mínimo a quem receba remuneração variável. Aquele que recebe por comissões também tem o direito a receber um salário mínimo. 13º salário, com a remuneração proporcional, né? 13º salário com base na remuneração integral ou o valor da aposentadoria. Remuneração do trabalhador noturno superior ao diurno, por óbvio. Proteção ao salário na forma da lei constituída retenção o que? Dolosa, não é dolosa, é culposa, só dolosa. Participação do empregado na gestão, participação nos lucros, lembra que é desvinculada da remuneração. E excepcionalmente poderá a participação da gestão. Salário família, só para aquele trabalhador de baixa renda, lembra disso, só o trabalhador de baixa renda. Duração do trabalho normal, o trabalho normal, jornadas de 8 horas diária e 44 horas semanais, mas é facultado a possibilidade de compensação e redução da jornada, mas tem que ser mediante salário, mediante acordo ou convenção coletiva, tá? Bem que tem a compensação de forma individual também, mas isso é uma outra conversa. Jornada de 6 horas, não é 8, para aqueles que fazem de turnos ininterruptos de revezamento, salvo a negociação coletiva, que pode chegar a mais de 6 horas, mas a Constituição fala 6 horas. Repouso semanal remunerado, né? Preferencialmente, não é necessariamente, cuidado.
Horas extras, no mínimo 50% da hora normal. Férias anuais mais 1/3. Licença gestante de 120 dias, né? Licença paternidade, proteção ao mercado de trabalho da mulher. Que mais, professor? Aviso prévio, proporcional ao tempo de serviço, mas no mínimo 30 dias. Redução dos riscos, adicional remuneração de atividades penosas, insalubres e perigosas. A aposentadoria, aqui importante, licença gratuita aos filhos dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade. 5 anos, até 5 anos. Reconhecimento das convenções, proteção à automoção. Seguro contra acidentes, a cargo de empregador, tem que pagar, sem excluir a indenização que ele causar por dolo ou culpa, lembra disso. Ação, lembra a ação prescricional, até 2 anos após da rescisão do contrato, podendo retroagir 5 anos, né? Nós já falamos isso. Proibição de diferença de salário, proibição de qualquer discriminação deficiente, proibição de distinção de intelectual ou respectivo, proibição de trabalho noturno perigoso e insalubre aos menores de 18 anos. Lembra, de 16 até 18, pode trabalhar? Pode, mas não pode trabalhar noturno, insalubre e perigoso. 14 e 15 anos pode trabalhar? Pode, só como aprendiz. Lembra disso. Avulso, trabalhador portuário tem os mesmos direitos do trabalhador urbano. Que mais? Parágrafo da Constituição, que fala sobre o empregado doméstico. Já fizemos várias distinções sobre o empregado doméstico. Lembra do artigo 8º, direito coletivo, né? A lei não pode exigir autorização para a criação do sindicato, mas eu tenho que registrar ele junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, lembra disso. O Estado também não pode intervir no funcionamento do sindicato. É proibida a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, né? Lembra disso. Que não pode ser menor que uma esfera de um município. O sindicato está na defesa dos interesses individuais e coletivos, judiciais ou administrativos. Lembra disso. Que mais? A Assembleia que fixará uma contribuição que poderá ser destinada àqueles que realizam, que são filiados àquele sindicato, ok? Profissional, categoria profissional. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se filiado ao sindicato. Lembra disso. É obrigatória a participação sindical nas negociações coletivas. O aposentado grava, filiado, tem direito a votar e ser votado. É proibida a dispensa de empregado, lembra disso, a partir do registro, mesmo que suplente, mesmo se eleito, mesmo que suplente, até 1 ano após o final do mandato. Greve, a greve, quem decide são os trabalhadores, lembra disso. Numa empresa que tenha mais de 200 empregados, um deles será eleito para poder representar esses empregados nos interesses, né? Finalidade exclusiva de promover os interesses direto com o empregador. Faltou esse trechinho lá no material. Estava deixe com a finalidade, faltou esse trechinho aqui. Exclusiva de promover o entendimento direto com os empregadores. Bacana? Maravilha. Essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Até a próxima, se Deus quiser. Cumprimento, sensei. Lembre-se, o sacrifício nosso é em silêncio, mas a vitória é proclamada no edital de aprovação. Completo, prepara o soco do sensei da vitória. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá.